Fala, jogador, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vídeo Papo de Redonda com o Reze e comigo Nolo. E o papo hoje é os maiores clássicos do mundo. Segue a vinheta. Então, Reze, a gente resolveu fazer essa listagem aí dos maiores clássicos do mundo, não sendo brasileiros. E o legal, Reze, que eu acho que nesse vídeo a gente não quer só falar do futebol. É o que envolve, não é só o futebol, é política, religião. Trazer um pouquinho da história, exatamente, o porquê que são maiores clássicos. Porque assim o torcedor vai falar, mas por que vocês estão falando desse que não é só o futebol, é tudo que envolve, né? E cara, isso às vezes é mais forte que o futebol, né, Reze? Exatamente. E nisso daí, e eu já tô falando isso porque o primeiro clássico talvez muita gente nem conheça, né, cara? Vou trazer pra vocês, rapaziada, como é que vocês estão, beleza? Vamos pra cima. Nolo já deu a introdução aqui bacana pra vocês, é um pouco de história, um pouco que envolve religião, envolve uma série de coisas, fatores históricos e uma rivalidade muito grande. A gente fala de rivalidade, mas a rivalidade desses clássicos que a gente vai trazer transcende o futebol. Alguns clássicos são pessoas que não se falam, são pessoas que não cruzam ideia, são jeitos de viver e pensar diferentes. O primeiro desses clássicos que a gente traz pra vocês, cara, é Al-Ahly e Zamalek que fala, Zamalek, né? Isso. Zamalek. Eu não sei falar muito bem esses nomes, pessoal, mas é assim, o clássico é conhecido como o clássico do Egito, é o maior clássico da África. Tem uma curiosidade bacana que tem um lado ali que é uma classe mais operária, o outro é a burguesia do país, então pensamentos diferentes, formas de ver a vida diferentes, formas de viver diferentes, e isso faz aumentar muito a rivalidade, né, Manolo? Igual você falou, cara, o Al-Ahly eu acho que muita gente conhece, sempre acaba aparecendo aí naqueles mundiais de final de ano, mas o Zamalek não é muito conhecido. Mas, cara, quando é o maior clássico da África do Sul, quando os dois vão jogar é para tudo. Igual você falou, rola muita rivalidade, porque o Zamalek é ali aquela classe mais operária, né? Não é o povo mais pobre, digamos, e o Al-Ahly já é uma elite do futebol da África do Sul. Então tem uma rivalidade muito forte entre os dois. Quando os dois jogam, a África inteira para, não só o Egito. Então é um clássico muito interessante. Muito interessante, né, rapaziada? E vamos movimentando essa lista, vamos trazer agora... E o Derby do Cairo, né? Que é o nome, Derby do Cairo. Ali é o bambu tora, como diz o outro, sem massagem, pescoço pra baixo é voadora. Vou trazer pra vocês agora o mais conhecido pra galera aí ficando antenada junto com a gente. Lembrando, galera, isso não tem uma ordem, tá? A gente pegou os maiores por pesquisa e tudo o que a gente considera, que a gente lê. Então, trazendo pra vocês um pouco de informação sem uma ordem, é só pra gente trocar essa ideia, beleza? Real Madrid e Barcelona, conhecido como El Clássico, esse aí dispensa comentário, todo mundo que gosta de futebol conhece essas duas equipes, né, Manolo? Mas o que muita gente às vezes não sabe aí, talvez esse por ser conhecido a galera saiba, tem uma rivalidade política histórica entre Real Madrid e Barcelona. Real Madrid considerado o time da burguesia na Espanha, o time que teve os maiores arregos, enfim, um dos maiores clubes, se não o maior clube de futebol de todos os tempos, junto com o Barcelona, que também tá nesse mesmo patamar, tem ali Catalunha, toda aquela coisa, né, Manolo? Igual você falou, cara, essa briga deles é muito forte, talvez da listagem a gente vai passar pro pessoal, talvez que de fato tenha um futebol mais bonito, né? Mais bonito. Mas, cara, igual você falou, a história, o Catalunha ali é muita rivalidade, não só contra todo o resto da Espanha, tem toda uma briga que já se arrasta há muito tempo. A própria Catalunha já tentou se desvencilhar da Espanha, ter a seleção da Catalunha. Há pouco tempo teve isso também, Exato. Teve até um confronto, jogadores se envolveram, querendo também que isso acontecesse, queriam que Catalunha fosse feito um país diferente, separado. Tem uma rivalidade política e histórica aí também, né, Manolo? Cara, então com certeza, cara, o legal desse clássico, porque tem uma puta de uma situação histórica que é interessante estudar e verso também, que é um dos melhores clássicos do mundo. Um dos maiores aí pra gente assistir. Vamos seguir com esse apanhado aí, galera. Vamos trazer pra vocês agora Boca Juniors e River Plate, conhecido como Super Clássico. Esse clássico também tem essa diferença sociopolítica aí, que a gente fala aí de pensamento, de forma de ver a vida. Pessoal do Boca, pessoal classe mais trabalhadora, e o River Plate conhecidos como os milionários também. Exato. Lá na Argentina, eles têm essa parte aí política. É uma rivalidade muito grande aqui no continente sul-americano, sem dúvida.
é um dos maiores clássicos, aí tá no top 3, top 4, né, mano, dos super clássicos aqui da América do Sul, e dispensa comentário em relação à qualidade de jogo, também uma qualidade muito boa, mas é um clássico mais pegado, né, mano? Rizzi, eu acho que da mesma forma do Real Madrid e do Barcelona, talvez da América é um dos clássicos realmente com jogadores, até então, né, agora que os brasileiros estão no outro nível, mas até então eram sempre dois times com muita potência, somando os dois muitas Libertadores, sabe? É muita times copeiros, né? Muito tradicionais. Exatamente, mas igual você falou, cara, aquela briga ali, hoje você vê o bairro do Boca, é um bairro mais simples, é uma situação mais... aquela classe operária ali da Argentina. Então, e o River, por ser essa burguesia, rola muito, não só pela situação do futebol, mas, cara, a briga entre eles. Porque, cara, o cara que tá ali na classe burguesa, às vezes o patrão é o do River, então rola muito disso ali, a Argentina é bem complicado. E uma característica desse clássico, do super clássico, são jogos sempre muito pegados, galera. Se você assistir esses jogos, são jogos assim, eles têm muita qualidade técnica, mas parece que em dia de clássico ali, a técnica é deixada de lado e a pegada, a chegada é muito forte. De Rossi é um cara que vivenciou isso há pouco tempo, quando veio pro Boca Juniors, veio jogar aqui na América do Sul, falou que sem dúvida é um dos maiores clássicos que ele jogou, e ele jogou alguns bons clássicos com a Itália ali, Roma e Lazio também. Vamos seguir essa lista aí, rapaziada, vamos trazer pra vocês mais um clássico aqui, Milan e Inter, o Derby de Malonena, né, cara? Esse daí é um dos clássicos mais legais de se assistir, um dos mais charmosos, na minha opinião, que se tem no futebol italiano ali. Tem uma diferença também sócio ali, também socioeconômica ali, cultural. É um derby que ficou caracterizado pra mim, é um depoimento pessoal esse. Em 2004, se eu não me engano, teve um derby que o Materazzi e o Rui Costa, eles estão encostados assim, porque o jogo parou, começou a voar sinalizador, a torcida brigando, e eles tinham jogado na Champions League há um tempo atrás, o Milan acho que tinha eliminado. É um clássico muito pegado e de uma qualidade técnica muito boa, né, Manolo? Cara, eu acho que sempre, né, agora que deu uma baixada, já há um bom tempo, mas a época do Silvio Berlusconi, o time do Milan, o time do Inter, cara, eram as maiores potências da Itália, né? A gente já fez alguns vídeos falando de alguns jogadores aí, e sempre estão esses jogadores desses dois times, então, e tem toda essa parte política também. Só que, cara, eu acho que esse é um clássico interessante, Rezi, porque de fato ele é um clássico muito forte, sempre foi muito forte na questão de habilidade, de jogadores muito bons. Qualidade de jogo, né? Só que tem um outro clássico, cara, que eu vou até falar, cara, Lazio e Roma, que esse é um clássico pica, cara. Esse é um clássico. Porque, cara, esse se envolve, os dois times são também da mesma cidade de Roma. Roma é sempre dividida, né? Exatamente, sempre foi uma torcida mais popular, aquela classe operária. E o Lazio, né, na época era um time que já teve torcida nazista, é um público ainda tem, de elite, né? Fazendo um salve aí, com todo respeito a torcedores do Lazio, mas a Lazio ainda tem alguns cânticos racistas, tá sendo acusado agora num jogo contra o Milan, no jogador do Bakayoko, que tá sendo, acusou ali de ofensas racistas. Eles são muito agressivos, muito característicos, eles, pode ver, na história eles não aceitam muito jogadores negros, até já brigaram por isso, então esse é um clássico muito Derby forte della lá. Capitale, né? Isso, o Derby da Capital. É um clássico muito bom, tem um bom nível técnico, mas a diferença política, de ideologia, de vida ali é muito diferente. A torcida da Lazio é uma das mais fanáticas da Itália, que tem uma característica muito forte, eles são muito atuantes no clube, né, Manolo? Eles têm muita voz ativa, os caras respeitam, então é uma característica, você pode gostar, não gostar, mas é um dos jogos mais pegados que você tem no planeta, né, bicho? Exatamente. E o próximo é Rezi. Vamos trazer pra vocês agora, rapaziada, o time do JJ, o Benfica e Porto. Esse também é um clássico muito bacana, é um dos clássicos mais antigos que a gente tem. É o clássico, né? O nome do clássico. É um jogo clássico, quando Portugal ainda tinha um nível maior de futebol, sempre deu grandíssimos jogos. A história desse clássico é muito rica, galera. A gente vai fazer meio que um resumo aqui, mas para quem quiser, dá uma olhadinha aí no YouTube que vale a pena. É bem interessante também esse clássico, né, Manolo? Desenvolve que daí são duas cidades e chegou no momento que ali, a partir do século XX, Porto começou a se desenvolver muito forte industrialmente, muitas empresas, e cresceu bastante em relação a Benfica. Então, no caso Lisboa ali Lisboa, também, né? Então ficou uma situação muito
diferente, assim, os dois... Disparidade. Aí depois Lisboa foi se desenvolvendo e tal. E toda essa situação, cara, começou a envolver muita guerra política ali entre os dois. Por exemplo, a Lisboa não estava naquele momento da mesma forma que Porto, crescendo junto. Então isso daí envolveu torcida, envolveu muita diretoria. O próprio Benfica sempre tentou correr atrás para se igualar no nível da cidade, a própria cidade, toda a situação. Isso foi para os jogadores, foi para a torcida e se tornou E a gente tem que lembrar, né, torcedor, que clássicos eles vêm de um tempo muito anterior, né? O clássico ele não se cria de um dia para o outro. Então a gente está falando de história, a gente está falando de momentos em que as coisas eram diferentes, que eles se encontravam uma vez, duas por ano e não tinha esse tanto de informação que tem hoje. Então o cara não gostava do outro, já ficava... Então tem esse ambiente histórico aí levando em conta. Vamos seguir com esses clássicos aqui. Vou trazer um para vocês agora, os alemão, como diz os caras. Borussia Dortmund e Schalke 04, para quem não sabe, é o maior clássico da Alemanha, galera. O Bayern de Munique nunca está envolvido nos maiores clássicos. O Hever Derby. O Hever Derby. Esse clássico tem uma característica muito forte. O Borussia Dortmund sempre com uma torcida gigantesca. O Manolo vai dar um insight aqui para vocês sobre o Schalke 04, que tem uma tendência aí muito forte, uma ligação com o Hitler também, para quem não sabe, né, Manolo? Cara, o Hitler ele usava o Schalke 04 para se promover. O Schalke 04 sempre foi um time, ele foi considerado um time nazista e até hoje, independente do próprio, claro, né, o Schalke, hoje, a presidência, todo mundo, eles tentam cortar isso de todas as formas. Sim, mentalidade, mas isso está enraizado na história e na torcida, cara, né, cara? É enraizado, quem vive ali o dia a dia consegue ainda perceber que existem ainda pequenos laços de nazismo junto. Porque, cara, Hitler, o cara usou o clube. Então, os dois times ali, o time é muito... Tanto Hitler como eles se juntam ali, cara. Não tem como, às vezes, se separar um do outro. E, cara, a rivalidade é tão grande. Porque, por exemplo, quando você vai no Schalke... Você não pode usar uma camisa do... Amarela. Camisa amarela, como ao contrário. Se você for no jogo do Dortmund com uma camiseta azul, alguma coisa, você não entra. E tem umas situações até, galera, pra quem tá acompanhando aí, coisa de chuteira, que a gente viu há pouco tempo acontecer com o Jô. Lá não pode usar amarelo de um lado e não pode usar azul de outro. Teve uma situação uns 2, 3 anos atrás, se eu não me engano, um jogador do Schalke, por uma patrocinadora, jogava de azul, teve que mudar, porque realmente é levado muito a sério isso daí. Os caras lá têm uma rivalidade, e como a gente fala, é uma rivalidade cultural, né, galera? É uma coisa que transcende só o futebol. Exatamente. Então, pra quem chega lá, tem que entender desse riscado, senão já se complica, exatamente, né, bicho? Porque assim, até provavelmente a gente vai fazer um outro vídeo dos brasileiros, mas, cara, o Brasil tem algumas situações ali específicas também, que envolvem um pouco de política e tal, mas, cara, quando eu acho que envolve algo a mais do futebol, certas coisas têm que serem de fato respeitadas, né? Cara, a história é assim, a gente pode hoje a gente tem uma mentalidade diferente, outros tempos, mas a gente tem que respeitar, porque é muita história, é muita tradição desses caras, é uma coisa muito, muito grande mesmo, galera. Exato. Então fica esse adendo aí. Vamos seguindo com essa lista aí, cara. Vou trazer pra vocês um dos clássicos que eu acho dos mais legais, mas ao mesmo tempo também é um clássico pegado. Tô falando de Celtics e Rangers na Escócia. Um dos jogos mais legais de se assistir no ano. Quem tiver a oportunidade de assistir, acompanhe. É um clássico daqueles que você fala, puta, eu queria meu time jogando assim, porque, cara, cada bola é uma chegada, cada bola é uma dividida. É um clássico muito pegado. Como a gente traz pra vocês aqui, tem um lance cultural e toda aquela coisa, mas é uma qualidade de jogo. Os escoceses têm um jeito particular de jogar, muita força física, muita imposição, muita chegada, e é um clássico pegado, né, bicho? É um dos mais violentos aí também, né, mano? Eu acho que todos os clássicos que a gente vai comentar do nível religioso é um dos mais complicados possíveis, assim, porque o Celtic, ele é católico, o Glasgow Rangers, eles são protestantes. E eles, cara, a briga religiosa que a gente vê no mundo inteiro, eles têm uma briga interna lá, cara, que é complicadíssimo. É demais. Então, igual o Rezi falou, é um clássico legal de assistir e tal, mas infelizmente esse clássico
quem é de fora, assim, da Europa, é mais pela própria religião, a gente sabe mais pela parte violenta. Sempre teve muita violência nos jogos, briga de torcida fora. É um clássico violento que os jogadores escoceses que são de lados dificilmente troca, que nem a gente falou de Inter e Milan. Inter e Milan, muitos jogadores jogaram no Inter, jogaram no Milan. Lá não tem muito essa coisa, dificilmente você vai ver um cara que jogou no Rangers jogar no Celtics, é intolerância total. Pra um lado do outro, não existe essa de hoje eu jogo no Celtics, no Glass. Teve algumas poucas situações, mas são casos muito específicos. É uma situação, igual o Rez falou, é um tipo de jogo que às vezes talvez você não vai ver um melhor clássico, um melhor jogo, mas cara, você vê aquela rivalidade, pegada, ali te joga. E, cara, pra jogar esse tipo de jogo, o cara tem que ser cascudo. A gente fala muito de características de futebol escocês hoje não tá no top da Europa, mas, cara, é um clássico bacana de assistir, pena a intolerância, né, mano? O nome do clássico é Old Firm, né? Que esse é o nome do Enfim. Vamos seguindo, vamos trazer pra vocês um dos clássicos legais aí do leste europeu, cara, Estrela Vermelha e Partizan. Esse clássico é considerado por muitos um dos clássicos mais violentos que se tem. O Derby Eterno, Derby Eterno, os caras lá, bicho, do pescoço pra baixo é voadora todo jogo. Todo jogo tem confusão. Quando tinha torcida lá, os estádios não são em formatos de arena como a gente tem em muitos lugares do mundo, são aqueles estádios olímpicos grandes, né, Manolo? Então, cara, a torcida vai com força, os caras são muito pegados, já tiveram um momento melhor ali nos anos 70 e 80, que eles disputavam realmente a Champions League com chances de ganhar e tal. Hoje a qualidade de futebol é um pouquinho diferente, mas o Nolo vai trazer para vocês um contexto bem legal de como que é esse clássico aí para eles lá, né, Manolo? O legal é que assim, né, ambos os clubes, eles não toleram o nazismo, só que o problema, né, os dois clubes eles foram fundados depois da Segunda Guerra Mundial. E o Estrela Vermelha, ele foi mais de fato pro exército iugoslavo, né? E o outro time, o Partizan, ele foi para o exército tipo da Iugoslávia. E a gente sabe que ali é um território, cara, com muitas brigas, guerras, países que desmontaram, Sérvia e Montenegro, um país virou Sérvia, outro Montenegro, toda aquela situação gerou muito conflito. E é uma região do mundo que é muito conflituosa, né, cara? Ainda hoje é uma guerra meio velada, se você vem daqui, você é excluído na sociedade por isso. Lá é muito forte essa discriminação, né, cara? Então, essa parte é complicada lá, né, mano? E esses países, como eles são muito fanáticos, eles de fato defendem política, eles querem saber o que está acontecendo com o seu país, como eles são muito fanáticos, por isso vai pro futebol. Vai pro futebol, sabe? Não é igual o Brasil, às vezes, que política é uma coisa, futebol é outra. Não. Ainda mais na Europa, cara, é porque tudo que esses caras passaram desde Segunda Guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabe, né, galera? É tão doído, é um contexto muito forte, porque assim, nós aqui, eu costumo falar isso pra quem me conhece, sabe? Aqui, nós, América do Sul, a gente não viveu tão forte o que foram as grandes guerras, e isso traz uma união, traz uma força, mas também traz uma rivalidade, ódios, rivalidades eternas. O cara de bairro, às vezes, a gente tem outros que a gente vai falar aqui que são cidades divididas por um clube e por outro. Então, é muito, mas muito forte isso lá. E esse é um dos clássicos mais, assim, que a gente vai dizer com teor de ódio, assim, de realmente de vingança que os caras têm. Esse é o pior, eu acho que esse é o, de fato, pelos nossos estudos, porque a gente percebeu, realmente é o que tem mais ódio ali. Vamos descer essa lista, vamos trazer um pra vocês, cara, um clássico muito legal de assistir, mas também muito pegado. Tô falando do maior clássico turco, Galatasaray e Fenerbahçe. É, sem dúvida nenhuma, o maior clássico da Turquia, é o clássico intercontinental. Ali o Manolo já vai dar essa explicação para vocês. E tem uma coisa interessante, a gente tem dois caras que são muito ídolos nessas duas equipes. Por um lado aí o Felipe Melo, que é muito ídolo pela torcida do Galatasaray, um cara que também não paga entrada lá em lugar nenhum. E o Alex, que é o maior jogador do time do Fenerbahçe. A galera discute ou não, mas sem dúvida nenhuma é o maior, cara, é o cara que mais gols tem ali.
ali, é um dos maiores jogadores do Fenerbahçe, é um cara aqui do Brasil que jogou isso, muitos depoimentos que ele tem, né, Manolo? Falando que, cara, em dia de clássico é diferente e tem uma diferença que a galera, meio que, pra quem não tá muito acostumado, o torcedor turco é um dos mais apaixonados do mundo. A gente tá falando de fidelidade, os caras vão pro jogo, eles torcem, eles vaiam, eles pressionam, jogar lá com os caras é difícil pra caramba e tem um contexto aí político e também que o Manolo vai trazer pra vocês, cara, cultural. É que na verdade o nome do clássico é Intercontinental, porque eu acho que é um diferencia de todos, cara, porque Istambul, uma parte fica na Europa, que é a parte do Galatasaray, que é um clube, são pessoas com mais elite, elite mesmo, elite turca, e do outro lado são os operários que ficam na Ásia, que é a torcida do Fenerbahçe. Então, uma classe mais trabalhadora, mais sofrida ali e tal. Isso que eu falo, que é a plebe mesmo. A plebe são os torcedores que torcem pro Fenerbahçe. E, cara, isso gerou, de fato, além de todo esse fanatismo, que igual você já comentou, da questão dos turcos, cara, eles começaram a se odiar, porque envolve a política, envolve... escolha de vida, forma de viver, tudo. Os caras, sabe? Então, o patrão ali consegue ter alguns benefícios que daí o trabalhador não consegue. E mais um caso, um exemplo, cara, que os caras levam isso pro futebol, levam isso pra vida, pro futebol. E lá se vive muito, gente. Pra quem tem experiência ou tiver oportunidade, esse aqui dá uma estrelinha no favorito. Um dos clássicos legais de você assistir quando tá com casa cheia. Agora, se Deus quiser, vai voltar a encher os estádios. Vocês vão ver o fanatismo que é quando tem esses caras jogando. É vídeo, é torcida, é atmosfera, é aquilo que faz a gente gostar do futebol, é a paixão desses turcos. Sem dúvida nenhuma, um dos clássicos mais apaixonantes de se assistir no mundo todo, né, Manolo? Exatamente. Vamos descendo esse daí, gente, tá acabando, a gente tá trazendo mais uns pra vocês. Nacional do Uruguai, Peñarol, cara. Esse clássico aí também é um clássico recheado de história, um clássico muito forte aqui na América do Sul e um clássico que tem aí as maiores conquistas, né, mano? Se eu não me engano, esse é o maior clássico de Libertadores, né? Porque cada um tem 4. Total 8 Libertadores. E tal. É um clássico bem bacana também, tem essa divisão sociocultural aí também muito forte, mas esse é um clássico de mais pegada e menos futebol, né, mano, na história, né? É um clássico bem, tipo, o clássico de Montevidéu, são dois times que sempre jogaram com muita raça. Bem diferente, igual de falar, por exemplo, de Boca e River, eles têm a raça, mas tem uma qualidade técnica muito boa, né? O Peñarol já foi um clube que jogou muita bola. Mas anos 60, 70, foi muito grande no continente, né? O Nacional também tinha uma certa qualidade, eles foram decaindo. Só que mesmo decaindo, a rivalidade se manteve. Se manteve, sem dúvida nenhuma. Os torcedores tentam manter aquela rivalidade, tentam manter aquela forma de jogar. E ainda mais o Peñarol, cara, até o Nacional acho que diminui um pouco, mas o Peñarol, quando você vê até quando vai jogar com outros times, sempre dá briga. Sempre cascudo. A gente tem um exemplo aí do Palmeiras há uns anos atrás, foram pra lá, o pau torou, a torcida organizada salvou. E vamos bater, e os caras foram pro soco, e o brasileiro também, Felipe Melo não arregou, a galera fala muito, não sei o que, mas mostrou que tem culhão, meu irmão. Os caras vindo pra cima, mandou um cruzado no cara e foi pro choque. É um clássico também muito violento, galera, pra quem assiste é muito pegado, bom de assistir pra ver a pegada ali, mas de futebol mesmo, o nível de futebol tá um pouco abaixo hoje, mas tem muita história. Vamos chegando pro final desses clássicos aí, galera, a gente vai trazer o último pra vocês, um clássico muito importante, esse é muito legal de assistir também, rivalidade eterna, lá os caras também se odeiam, ou é um lado ou é o outro. O nome do clássico já é Os Inimigos da Grécia. Os Inimigos da Grécia, tô falando de Olympiacos, galera, eu tô falando de Olympiacos e Panathinaikos, cara, esse clássico é muito interessante, eu assisti uma vez há uns anos atrás. Cara, eles pararam o jogo porque a torcida começou a quebrar o pau dentro da arquibancada, 40 do segundo tempo, ninguém vendo o jogo, voando pedra, voando coisas, os caras lá são malucos, e cara, a Grécia é meio dividida, ó, ou você é Panathinaikos ou você é ali, né, mano? Esse é um clássico, é a mesma história, cara, Olympiacos é a classe, a plebe é Panathinaikos,
o interessante, assim, Reze, eu acho que de todos os clássicos que a gente abordou aqui, muitos clássicos eles ficam só no futebol. Esse é um clássico que são em todos os esportes. Todos os esportes. Rolou uma situação alguns anos atrás que no vôlei, um torcedor matou um outro torcedor do outro time no vôlei. Então pra você ver, cara, no vôlei teve uma situação dessa. Lá então, são inimigos mortais, são coisas que não falam a mesma coisa. Cara, você fala uma coisa, não fala na outra. Você vai jogar peteca lá, cara, vai ter rivalidade, sabe? É aquela coisa que envolve tudo. Porque a gente fala assim, cara, tem outros clássicos, os caras são rivais no futebol. Não, lá em tudo que você imaginar, cara. Tudo que for, eles são rivais. Pesado. Lá é um clássico pegado, galera. Esse aí é o apanhado que a gente trouxe pra vocês, os maiores clássicos, galera. A gente quer ouvir vocês. Dá aquela moral pro Papo de Redonda aí, ativa a notificação, deixa o sininho, comenta, deixa like, dislike. Fala pra gente se faltou algum clássico aí, cara. Se você acha, vocês deixaram de fora esse daqui. Eu acho que não faltou, né? Acho que não faltou. A gente trouxe um bom apanhado aí pra vocês, galera. A gente espera que vocês se divirtam com o conteúdo que a gente trouxe. É uma resenha bacana, uma resenha gostosa. Pra quem gostou, busca mais informações sobre esses caras, que vale muito a pena. E quem tiver a chance de assistir, assista, que são jogos bem legais. Tem bastante informação, bastante cultura nisso aí também, né, Manolo? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Olha aí, ó, o Papo de Redonda, mandando o superchat, ele bota aqui, pilhado, obrigado pela moral, ajuda muito a tua divulgação, tamo junto, galera, ó, Papo de Redonda aí, ó, canal dos caras, dá uma moral pros caras lá, porque eu sei o quanto o YouTube é difícil, é muito difícil para você crescer no YouTube, tem que ter muita coragem para se jogar no YouTube. Então, se puder, dá uma moral pros caras lá, porque realmente é muito difícil. E eu acho que quem puder ajudar, tem que ajudar.